E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Tayane e eu queria compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. Recentemente eu comecei a ler a Bíblia do início, de novo, e quando eu estava lendo Gênesis, reparei em algumas coisas que eu não tinha reparado antes. Cheguei em Êxodo, e quando eu cheguei no capítulo 6 de Êxodo, eu reparei que estava lendo muito rápido e não estava absorvendo bem as coisas. Então eu decidi voltar para o capítulo 1 de novo. Quando eu voltei, Deus chamou a minha atenção para Moisés. Não sobre aquilo que Moisés fez e deixou de fazer, mas sobre a pessoa de Moisés, quem Moisés era. Para quem não sabe, tem muita gente que sabe, mas para quem não sabe, Moisés nasceu para ser um libertador. José, quando era governador do Egito, levou toda a família de Jacó, que era o pai dele, para as regiões do Egito. E quando morreu José, quando morreu Jacó, os filhos de Jacó e os filhos dos filhos de Jacó, toda aquela geração passou, o povo de Israel começou a se multiplicar de uma maneira muito, muito grande. De tal forma que Faraó, os líderes do Egito, começaram a ficar preocupados que se houvesse alguma guerra naquelas regiões, o povo de Israel se rebelasse, se revoltasse contra os egípcios. Então, eles começaram a escravizar o povo de Israel. Era tão forte, tão terrível, que chegou o momento que Deus ouviu o clamor do povo de Israel e enviou um libertador. Na versão que eu leio, que é a King James atualizada, o título do capítulo 2 de Êxodo diz assim: Nasce Moisés, o libertador. O que me chamou muito a atenção foi a partir do versículo 11, onde revela 3 momentos diferentes, 3 circunstâncias parecidas, mas em momentos diferentes, que Moisés revela, expressa as mesmas características. Moisés foi criado pela filha de Faraó, e quando ele cresceu, a Bíblia fala que ele foi até o seu povo. E quando ele estava lá, ele conheceu as cargas do seu povo. Eu entendo que quando fala isso, que Moisés conheceu a carga do seu povo, ele sentiu na própria pele, ele sentiu no seu ser a opressão que eles estavam sentindo, aquela escravidão que eles estavam vivendo, a dor que eles sentiam naquele momento. E a Bíblia vai narrando uma história, fala que, eu acredito que Moisés estava andando ali no meio do povo e ele viu um egípcio maltratando, afligindo um israelita, um hebreu. Quando ele viu isso, ele olhou para os lados, não viu ninguém e ele matou aquele egípcio. Ele escondeu o corpo na areia e achou que estava tudo bem, que ninguém nunca ia descobrir. E depois de um tempo, a Bíblia também narra que Moisés viu 2 israelitas brigando entre si e ele chegou lá para essas pessoas e falou assim: irmãos, por que vocês estão brigando? Vocês não devem fazer isso. Vocês são irmãos. Não maltratem uns aos outros. E quando ele falou isso, esses 2 israelitas falaram para ele: você não é mestre entre nós, você não é nosso juiz para tentar fazer alguma coisa para nós. Você vai tentar nos matar da mesma maneira que você matou aquele egípcio? Quando Moisés ouviu isso, ele ficou com muito medo e fugiu daquele lugar. Porque se os israelitas sabiam, certamente todo mundo já estava sabendo, e Faraó também já sabia. Inclusive, a Bíblia fala que Faraó tentou matar Moisés depois que ele descobriu isso. Quando Israel saiu do meio dos egípcios e do meio dos israelitas, ele foi para a terra de Midian. Midian, para quem não sabe, também tinha parentesco com Moisés. Quando Sara, a mulher de Abraão, morreu, a Bíblia fala que, capítulo 25 de Gênesis, se eu não me engano, fala que Abraão casou de novo e essa nova esposa deu para ele um filho chamado Midian. Então, os midianitas também tinham alguma ligação com Moisés. E quando ele chegou ali, ele viu um grupo de mulheres que estava tentando dar água aos seus animais, e ele viu um grupo de homens impedindo isso, afligindo aquelas mulheres. Quando ele viu isso, ele imediatamente brigou com aqueles homens e foi ajudar as mulheres. Nesses 3 momentos, nessas 3 circunstâncias, o que me chamou a atenção foi o anseio de Moisés, a vontade de Moisés de
de libertar aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas, de ver bem aquelas pessoas que estavam sendo afligidas por circunstâncias ou até mesmo por outras pessoas. Sabe, eu fico imaginando, Moisés não pensou em si mesmo quando ele foi ajudar aquelas mulheres porque ele estava em minoria e aqueles homens poderiam fazer alguma coisa contra ele, poderiam machucar, poderiam matar ele, porque ele estava no meio no qual não era o dele. Mesmo assim, ele foi lá e ajudou aquelas pessoas. Em alguns momentos ele até pensou, em outros momentos ele nem chegou a pensar. Eu não estou dizendo que ele agiu certo em todos os momentos, mas o que me chama a atenção é este anseio de Moisés de fazer alguma coisa pelas pessoas que estão sofrendo. E quando eu olho, eu penso nisso, nas ações de Moisés, eu começo a pensar em Jesus e como ele libertou os filhos de Deus, como ele nos libertou. A palavra do Senhor fala que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, o reino da luz. E eu fico pensando, da mesma maneira que Jesus produziu essa liberdade em mim, da mesma maneira que Jesus produziu essa liberdade em você, nós precisamos reproduzir essa liberdade para outras pessoas. Sabe que nós precisamos ter esse mesmo anseio que Moisés tinha por libertar as pessoas, por tirar elas das opressões que elas estão sentindo. A palavra de Deus fala que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, de nós irmos e manifestar o reino de Deus para as pessoas. A palavra de Deus também fala que a fé vem pelo ouvir, sabe? Então, da mesma maneira que Jesus produziu a liberdade em nós, nós precisamos reproduzir isso a outras pessoas. Isso pode parecer um pouco confuso, mas como assim? Se a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, nós precisamos ser um canal, nós precisamos ser um instrumento de Deus que leve Jesus para as pessoas que estão em cadeias, que estão em trevas. E dessa maneira, Jesus vai produzir nelas a liberdade. Porque se nós levamos a palavra de vida, se nós levamos as boas novas, Jesus tem o caminho, as portas abertas para tocar o coração das outras pessoas. E o que eu quero passar para vocês é essa mensagem de gastarmos a nossa vida. A palavra de Deus também fala que não existe maior amor do que aquele amigo que dá a vida por outro. Sabe, quando ele está falando de dar a vida, ele está falando de gastar o seu tempo, de gastar a sua energia pela vida das pessoas. Não é você se jogar na frente de um carro, não é nada disso, mas de você se doar. O meu desejo é que este mesmo anseio que estava no coração de Moisés esteja também no meu coração e também esteja no seu coração. Mais uma vez eu volto a repetir, da mesma maneira que Jesus produziu a liberdade, produziu o amor, a esperança em nossos corações, que nós viemos reproduzir essa liberdade, este amor, a misericórdia para outras pessoas. Quanto mais eu leio o Novo Testamento, eu vejo a necessidade, a missão que Jesus Cristo deixou aos discípulos de anunciar as boas novas, de anunciar o reino de Deus. Então, eu espero que você tenha conseguido entender essa mensagem. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu continuo lendo o Êxodo e Deus já falou algumas coisas a mais também a respeito de Moisés. E eu vou fazer outro vídeo falando a respeito disso. Já não é sobre quem era Moisés, mas sim aquilo que ele fez. Espero que vocês tenham gostado e é isso.